Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, hoje vamos de O Assassinato da Yara Gambirasio. Foi lançado agora em 2024 e ele tem aí 5 episódios. Conta a história da Yara, né? Ela desapareceu após um treino de ginástica e o corpo dela foi encontrado 3 meses depois. O Máximo Bossetti foi acusado e condenado pelo crime, mas novas dúvidas surgiram recentemente. Na verdade, no documentário já conta um pouquinho dessas dúvidas que eles têm quanto ao DNA, né, dele. Ela morreu depois de ter sido atingida na cabeça por algum objeto duro e ela levou 6 facadas. Além disso, os oficiais constataram que ela sofreu tentativas de abuso que não foram consumadas. Na investigação, um DNA compatível com o de Bossetti foi encontrado na calça da vítima. Então é isso que ele não sabe explicar, como que o DNA dele foi parar na calça da vítima, né? Primeiro, eles têm a imagem do carro do Máximo passando na rua do ginásio no dia do desaparecimento. E ele trabalhava numa obra, tipo, praticamente do lado do ginásio, né? O ginásio ficava a 700 metros da casa da Yara. Então, assim, era uma menina de 13 anos, italiana, e a família tava, tipo, mega acostumada a deixar ela ir pro ginásio, treinar, e depois ela voltava pra casa a pé. Imagina, não era 1 quilômetro da casa dela, era super perto. Então, eles, assim, se sentiam seguros em deixar ela voltar sozinha, né? E o Máximo, ele trabalhava na obra que ficava ali do lado do ginásio onde a Yara treinava. Assim, tem umas coisas muito controversas que ele diz durante o depoimento, né? A primeira coisa que perguntaram pra ele foi sobre ele fazer bronzeamento artificial. Acho que toda semana, sei lá, 2 vezes por semana, todo dia, não lembro qual que era a frequência. Mas eu lembro que ele mentiu sobre isso. Ele falou, não, eu não faço bronzeamento artificial. Que isso, vocês estão loucos, né? Eles vão lá na loja porque, assim, eles seguiram os passos dele e foram perguntando as coisas que ele ia fazendo. E se ele mentiu sobre fazer um bronzeamento artificial, sobre o que ele não mentiria, né? Então, esse daí foi uma das primeiras coisas que eu fiquei, tipo, por que o cara mentiria sobre isso? Não faz sentido nenhum. Segundo ele, é porque ele dizia que não queria que a mulher dele soubesse que ele gastava, tipo, não sei quantos dólares por semana com isso, sabe? Mas pra mim não faz sentido nenhum. Na cadeia, tem as gravações dele pedindo pra esposa dele jogar fora, se livrar de umas facas que... segundo ele usava para deschavar, né, uma ervinha lá para um amigo dele, né? Mas isso foi bem estranho ele pedir e realmente ela deu cabo às facas e a polícia não achou essas facas. Então não tem nem como eles fazerem uma investigação porque ela simplesmente consumiu com as facas, né? Em um teste de DNA do Máximo, descobriu-se que a mãe dele teve um caso com um motorista de ônibus casado. Ou seja... Tanto ele quanto os outros 2 irmãos não eram filho do pai que criou eles. Entendeu? O pai que criou não era o pai biológico, né? Porém, a mãe do Máximo até hoje nega o fato de que tenha, assim, traído o marido no caso. Ela diz que isso não aconteceu, que ela não sabe como aconteceu, mas o DNA diz que o Máximo é filho desse outro rapaz, né? Pra defesa dele... O que eu não entendi foi o seguinte, que ele se diz inocente, porém, ele não, assim, a defesa dele devia dizer, olha, ele não estava no ginásio no dia que ela desapareceu, né? Ele estava em outro lugar, ou coisa assim. Eles não têm provas nenhuma de que o cara não tenha feito, ele só se diz inocente. Então isso é muito estranho. E como eles acharam o DNA dele no corpo da vítima, como que o DNA foi para lá, né? Então é assim, uma coisa bem que não tem muito a ver, assim, sabe? Então, tipo, ele se diz inocente, mas eu, assim, pelo que eu assisti do documentário, assim, eles fazem muito mídia em cima do caso, o que faz com que as pessoas tirem conclusões do que a TV tá passando, né? Mas eu acho muito estranho que a defesa não tenha dito, olha, não, ele não fez isso, ele tava em tal lugar, ele fazia isso, fazia aquilo, mas, tipo, eles não mostraram nada pra dizer que ele não fez aquilo, só se diz inocente, por conta que eles querem que refaça o DNA que eles fizeram a primeira vez, né?
Então, tipo assim, só que eu acredito que o DNA é a prova, a melhor prova que se pode ter, né? Mas, se eu não me engano, parece que a justiça de lá não aceita só isso como uma condenação, né? Mas ele foi preso, daí ele dá a entrevista lá também, né, no documentário. Mas, assim, foi um crime que chocou a cidadezinha deles, né? E a Yara, assim, tinha tudo pra continuar na vida dela com a ginástica, né? E ela, assim, era uma menina bem querida por todos, né? Então, assim, foi bem... E, assim, foi muito estranho, realmente, porque, assim, ela não tinha conversa com ninguém. Ou seja, foi algum estranho, realmente, que pegou ela, né? E ela tava a 700 metros da casa dela, tipo, não é tão longe. E ninguém viu nada, entendeu? E o corpo dela só foi, depois do desaparecimento, o corpo dela só vai aparecer 3 meses depois. E ainda, dentro do documentário, eles dizem que na mesma época foi achado o corpo de uma indiana num rio e ela também tinha as mesmas características encontradas no corpo da Yara. Só que a polícia disse que o da indiana foi suicídio. Só que não tem como ter sido, né? Tipo assim, eles não investigaram como deveria ser, entendeu? Então foi muito mais fácil para eles dizerem que a mulher se suicidou, né? E não darem importância pro caso, sabe? Só que o da Yara, né, eles foram aí atrás, encontraram um DNA, prenderam ele, condenaram ele, e agora a defesa diz que não, temos que fazer o primeiro teste de DNA. Eu não acho muito cabível, né? Mas, fazer o quê? Mas bom, pessoal, essa é a história de hoje, vale a pena assistir, eu achei bem interessante, e é a dica que fica pra vocês, beleza? Valeu por assistir, até o próximo vídeo!